Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que você seja abençoado nessa hora, no nome de Jesus. Deus nos trouxe mais uma palavra revelada do coração de Deus aos nossos corações e eu quero compartilhar com você nesta hora. Está aqui em Marcos capítulo 2, no versículo 14 até o 17. Diz assim a palavra de Deus. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus, aleluia! Oh, maravilha! Interessante, né? A palavra de Deus. O Senhor ia passando, viu Levi estava ocupado, trabalhando na alfândega. Ele era um publicano. E Jesus chamou ele para ele seguir. Quer dizer, deixa de fazer o que você está fazendo aí e vem me seguir, né? Porque Deus tinha um ministério, um chamado na vida dele. E ele veio, e logo mais tarde um pouco, eles já estavam na casa de Levi reunidos. E olha o que aconteceu. Muitos colegas de trabalho de Levi, sabendo que ele estava recebendo Jesus em casa, vieram também. Muitos publicanos, que eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque eles, sendo também judeus, recebia impostos dos judeus para o governo romano. Eles eram empregados do governo romano e recebiam impostos dos seus conterrâneos. Então o povo judeu tinha ódio deles, né? E também muitos pecadores, né? Vieram também e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. E quando os fariseus e os escribas, que é aqueles que eram responsáveis por escrever os livros da Bíblia, né, de copiá-los e tudo, eles se escandalizaram. Por que seu mestre senta na mesa e come com os publicanos e pecadores? Jesus, então, ouvindo isso, respondeu de pronto. Não necessitam de médico, ou seja, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Os escribas, os fariseus, os professores da lei, os anciãos de Israel, eles se achavam justos. Eles se achavam justos. E o resto, povo pecador. Mas eles não se achavam pecadores, se achavam justos. Por isso Jesus disse, não vim para o justo, vim para os pecadores, para chamá-los ao arrependimento. Não para que eles fiquem como está no pecado, mas para chamá-los ao arrependimento. Entendeu que mensagem gloriosa? Se não fosse isso, nós estaríamos todos de fora, né? Mas ele veio para isso, ele veio para nos salvar. Mas eles se achavam, os fariseus e os anciãos e os escribas, eles se achavam justos. Quer dizer, se é justo, então não precisa de arrependimento. É santo, é justo, já está pronto, né? Mas não estava, eles estavam se enganando. Porque aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer.
A única maneira de um homem se tornar justo é recebendo Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus encarnado, através dele se oferecer na cruz para nos salvar, o sangue dele nos purifica do pecado e nos faz justo. Não por causa de atos nossos, de alguma coisa que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez. É o ato dele. O que ele fez é que nos faz justo. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma e passamos a viver em novidade de vida, nós passamos a ser justos. E para que nós precisamos de ser justos? Para ser aceito diante de Deus. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Está escrito aqui em Isaías 59. Olha só. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo? O pecado separa o homem de Deus. Aqui em João capítulo 9, no versículo 31, apenas um versículo, está escrito: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Se a pessoa é temente a Deus e faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. Né? Então quer dizer que há uma diferença entre o pecador e o temente a Deus. Mas o temente a Deus também não peca? Sim, o que é temente a Deus também comete erros. Ou seja, peca. Mas ele não vive no pecado. Ele não vive na prática do pecado. Essa que é a diferença, entende? Ele não vive na prática. Ele já abandonou o pecado, agora ele vive em santidade. Santo quer dizer separado para Deus. A palavra santo tem esse significado. Não é? Santo não é aquela imagem de barro, de gesso, de cobre, ou de chumbo, sei lá, de madeira. Não, não é aquilo que é santo. Santo são aquelas pessoas que vivem para Deus, que estão separados para Deus. Isso é que é santo. A palavra santo tem esse significado, separado para Deus. Então, essa pessoa também erra. Ele é santo, mas ele não está livre de errar. Porque ele não é perfeito ainda. Se ele fosse perfeito, ele seria arrebatado e subir ao céu. Não estaria mais aqui nesse mundo. Mas então, o que acontece? Ele erra, se arrepende, se curva diante de Deus, busca o perdão, busca o arrependimento, muda a conduta, muda o jeito de viver e não pratica mais aquele erro. Se ele vier a cometer erros de novo, ele torna a fazer a mesma coisa. Na Bíblia diz que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ele advoga por nós, se nós errarmos. Então, diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Nós devemos de reconhecer, não fazer como os fariseus e os escribas, reconhecer que somos pecadores, que nós estamos perdidos sem Deus, que nós precisamos de receber o perdão divino, a reconciliação com Deus, para viver em santidade, para sermos salvos. Nós temos que reconhecer isso. Aqueles não reconheceram, eles se achavam santos. Jesus falou, não vim para vocês. Eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam de arrependimento. Para esses eu vim. Entendeu? Que glorioso! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. É tão simples as coisas de Deus. Tão simples. Mas as pessoas fazem confusão. Né? Então vamos reconhecer primeiro que somos pecadores, que erramos, que precisamos do perdão. E vamos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, receber o perdão divino, ser purificado e a partir daí viver em obediência, na vida temente, em obediência à palavra de Deus, que isso nos leva ao céu. Isso nos livra da condenação eterna. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, no nome de Jesus.